Sejam bem-vindos à disciplina Educação Bilíngue 3. Aqui, vamos refletir sobre conceitos que parecem conhecidos e são muito importantes para nós. Educação bilíngue, letramento visual e pedagogia visual. Os três conceitos são citados com frequência em artigos, dissertações, teses e congressos. Mas será que vocês sabem realmente o que significam? Vamos começar refletindo sobre um imaginário coletivo que acredita que o Brasil é um país monolíngue, ou seja, só tem uma língua oficial. Mas sabemos que no Brasil existem vários grupos que usam línguas diferentes. Como os imigrantes, os indígenas, e os surdos. Então, ainda acreditam que exista apenas uma língua falada ou sinalizada no Brasil? São mais de 170 línguas orais indígenas e outras tantas línguas de sinais diferentes usadas no Brasil, e essas línguas também são brasileiras, mas não são valorizadas porque são consideradas línguas minorizadas. Por isso, podemos considerar que o Brasil é um país multilíngue, mas que valoriza apenas a língua portuguesa. Assim, pensar em educação bilíngue requer considerar não apenas questões linguísticas, mas também culturais, políticas e sociais. Vamos direcionar nesse momento o nosso olhar para o bilinguismo vivido pela comunidade surda. De acordo com a pesquisadora Ronice Quadros,
Alguns aspectos devem ser considerados ao pensarmos em bilinguismo para o indivíduo surdo. Vamos destacar alguns. Primeiro, a diferença de modalidade das línguas. Libras é visual espacial e a língua portuguesa é oral auditiva. Segundo, a família ouvinte com filhos surdos não aprende ou não conhece a língua de sinais para se comunicar com seus filhos. Terceiro, a língua de sinais, geralmente, é adquirida tardiamente por surdos inseridos em famílias ouvintes. Mesmo assim, quando adquirida, tem status de primeira língua, L1. Quarto, a língua portuguesa representa uma ameaça para os surdos. Quinto, as políticas públicas determinam que os surdos devem aprender a língua portuguesa na modalidade escrita. Sexto, os surdos querem aprender através da língua de sinais, isto é, a Libras ser a língua de instrução durante a vida escolar. Sétimo, o surdo percebe e vivencia a língua portuguesa de outra maneira, sob um outro significado social que é próprio dos surdos. Notaram que ser bilíngue tem suas especificidades? Ser bilíngue em línguas orais é diferente de ser bilíngue em línguas de sinais. Você, graduando em pedagogia, deve estar preparado para atender estas especificidades e fazer da sala de aula um local harmonioso de ensino e aprendizagem. Falamos sobre alguns aspectos, porém, há muito a ser considerado quando inserimos um aluno surdo em uma escola. Já parou para pensar o que acontece com um aluno surdo nas escolas? Esse aluno surdo
pode chegar à escola sem conhecimento da Libras, ou sem nenhum conhecimento a respeito da língua portuguesa na modalidade escrita, e não entende ainda o papel fundamental da língua de sinais para o aprendizado escolar como primeira língua ou como língua de instrução. Essa criança surda inicia o seu processo de alfabetização sem uma língua constituída. E inicia esse processo em escolas inclusivas, nas quais a comunidade escolar, inspetores, professores, diretores, merendeiras, colegas, seguranças, não usa a língua de sinais, Libras. Portanto, notamos que a política linguística, que tem como foco o ensino em língua portuguesa, é uma política de manutenção da língua da nação. Apesar dessa conduta, o ensino poderia ser mediado pela língua de sinais. O bilinguismo é muito mais do que só aprender duas línguas. Existe uma preocupação com a valorização da comunidade surda, sua cultura, identidades e valores. As formas de organizar o pensamento são diferentes dos ouvintes. Uma educação bilíngue para surdos precisa de um currículo que ensine os mesmos conteúdos, mas com uma organização visual específica, com base na língua de sinais como língua de instrução. Atenção! Currículo visual para surdos não quer dizer diminuir as informações para surdos. Os surdos não têm dificuldade para aprender. Precisam apenas de um processo de ensino adequado, didática visual, materiais visuais e Libras como língua de instrução. A partir de agora, vamos refletir sobre as pesquisas de alguns autores sobre os significados de letramento. A citação a seguir pertence a Magda Soares, uma das grandes linguistas do Brasil e referência em alfabetização. O estado ou condição de quem não apenas sabe ler e escrever, mas cultiva e exerce as práticas sociais que usam a escrita. E convido vocês a pensarem o letramento na perspectiva da educação de surdos. O letramento será visual, pois considera a percepção visual de mundo própria das pessoas surdas.
Quando estamos num ambiente bilíngue para surdos, a Libras é a primeira língua e a língua portuguesa é a segunda língua. As pesquisadoras Rosana Prado e Osilene Cruz escreveram o artigo Educação Bilíngue e Letramento Visual, reflexões sobre o ensino para surdos, na edição número 52 da revista Espaço. Aproveitem o texto que promove a reflexão sobre letramento e letramento visual associados à educação bilíngue de alunos surdos. De acordo com Ana Regina e Souza Campelo, a experiência da visualidade produz subjetividades marcadas pela presença da imagem e pelos discursos visoespaciais, provocando novas formas de ação do nosso aparato sensorial. Uma vez que a imagem não é mais somente uma forma de ilustrar um discurso oral. A autora surda continua explicando como processamos a imagem. O que captamos sensorialmente pelos olhos é apenas uma pista que é enviada aos sistemas neuronais e, posteriormente, esses dados, através de operações mais complexas, informam nosso cérebro, produzindo sentido do que estamos vendo. Por isso, o letramento visual para surdos envolve maneiras de perceber a imagem, de usar a visualidade de maneira própria, para que as informações tenham sentido para os surdos e uso na sociedade. O professor precisa saber que o surdo organiza o pensamento a partir de detalhes visuais. A leitura e a escrita não são representações da fala, e sim componentes das diversas práticas sociais e culturais percebidas visualmente. Portanto, o letramento visual significa aprender a ler imagens e seus aspectos constitutivos. Uma criança surda não nasce sabendo entender uma imagem.
O professor precisa estimular o direcionamento do olhar, atenção, concentração, interpretação e significados. Os elementos de uma cena serão de grande importância para que o aluno surdo pense sobre o que vê. Desenvolver a atenção visual e aguçar o olhar para as subjetividades intrínsecas à imagem é fundamental para pensar sobre ela. Elaborar hipóteses, interpretá-la e utilizá-la de maneira consciente. Os alunos surdos devem ser estimulados a elaborar seus pensamentos para realizar produções escritas. Eles farão isso por meio de imagens, e seus registros escritos serão estruturados em forma de pensamento imagético, para depois serem traduzidos para sua L2, que é a língua portuguesa escrita. José Carlos Libânio diz que o senso comum acredita que a pedagogia é o modo de ensinar que se preocupa com as formas de ensinar, a formação escolar, os processos educativos, os métodos de ensinar. Além disso, ela investiga teoricamente o fenômeno educativo, formula orientações para a prática a partir da própria ação e propõe princípios e normas relacionados aos fins e meios da educação. Pedagogia se ocupa do estudo sistemático da educação, do ato educativo, da prática educativa como componente integrante da atividade humana, como fato da vida social, inerente ao conjunto dos processos sociais. E o que seria a pedagogia visual para surdos? Podemos entender a pedagogia visual como um campo da pedagogia que produz reflexões sobre a educação baseadas no potencial e na diversidade das imagens em práticas escolares. Não se refere somente ao simples uso de imagens, mas a um conjunto de possibilidades que considerem a estrutura, o planejamento e objetivos de ensino e aprendizagem de alunos surdos por meio da visão. Vamos concluir esse vídeo com um glossário que os ajudará a rever e compreender os conceitos trabalhados? Educação bilíngue de surdos. Proposta educacional para surdos baseada na Libras como L1 e na língua portuguesa como L2. Valorização da identidade e cultura surda.
políticas linguísticas, reestruturação do currículo, ensino, didáticas e materiais visuais. Letramento visual. Aprendizado de leitura e escrita de maneira visual, com uso e sentidos sociais. Pedagogia visual. Campo da educação que se preocupa em refletir, organizar e propor uma educação visual para surdos. Agora que já compreenderam melhor os conceitos de educação bilíngue, letramento e pedagogia visual, é necessário que revise o conteúdo proposto e aprofunde seus estudos. Boa leitura!